Depois de sair da academia ninja, eu comecei a caminhar pelas ruas de Konoha. O sol já estava começando a baixar, e a vila estava bem movimentada. Eu ainda não tinha me acostumado completamente com aquilo. Na minha vida anterior, eu nunca imaginei que um dia estaria andando pela mesma vila onde viveram tantos personagens que eu conhecia. Mas agora, eu realmente estava aqui. E, querendo ou não, eu precisava começar a viver como um ninja desse mundo. Enquanto caminhava, comecei a pensar no treino com Sasuke. Ele realmente era talentoso. Mesmo tendo apenas 7 anos, sua precisão com shurikens já era muito acima da média. Mas eu também sabia que não podia ficar para trás. Afinal, eu tinha uma vantagem que provavelmente nenhum outro aluno da academia possuía. Os 5 elementos. Eu ainda não dominava nenhum deles completamente, mas conseguia sentir o chakra de cada natureza. E se eu realmente quisesse sobreviver nesse mundo, eu precisaria ficar forte. Muito forte. Só que antes que eu pudesse continuar pensando nisso, ei, Kid! Eu ouvi alguém gritar atrás de mim. Quando olhei para trás, era a Ino. Ela estava correndo na minha direção. Você já vai embora? Vou. Por quê? Porque eu ainda quero saber como você conseguiu fazer amizade com Sasuke. Eu ri. Eu só treinei com ele. Isso não é normal. Ela começou a andar ao meu lado. Eu tento falar com ele há meses. Talvez você esteja tentando demais. Ino parou. Como assim? Você quer chamar a atenção dele? Eu simplesmente fui treinar. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Então você está dizendo que eu deveria ignorar o Sasuke? Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você disse. Eu comecei a rir. Você é complicada. E você é estranho. Continuamos caminhando pela vila. Depois de alguns segundos, Ino perguntou: você vai treinar amanhã também? Provavelmente. Com Sasuke? Talvez. Ela fez uma expressão indignada. Eu vou junto. Você sabe usar shuriken? Claro que sei. Então pronto. Mas eu quero treinar com Sasuke. Então fala com ele. Eu tenho vergonha. Eu olhei para ela. Você acabou de gritar comigo no meio da rua. Ela ficou em silêncio. Isso é diferente. Eu comecei a rir novamente. Depois de alguns minutos, chegamos a uma parte mais movimentada da vila. Ino seguiu para o lado dela, mas antes de ir embora, virou para mim. Até amanhã, Kid. Até amanhã. Ela começou a ir embora. Eu continuei andando. Mas naquele momento, uma coisa chamou minha atenção. Uma loja de ferramentas ninja. Eu parei em frente à vitrine. Havia kunais, shurikens e diversos equipamentos. Eu olhei para os preços. E logo percebi um problema. Eu não tinha dinheiro suficiente. E eu coloquei a mão no bolso. Vou precisar arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Eu não queria depender para sempre do alojamento que o Hokage pagava para mim. Eu precisava aprender a me virar sozinho. Então tive uma ideia. Se eu realmente queria me tornar um ninja, eu precisava começar pelo básico. Treinamento. Comida. Equipamentos. E informação. Voltei a caminhar. Dessa vez, em direção ao meu alojamento. Enquanto andava, comecei a pensar em uma coisa. Eu conhecia o futuro daquele mundo. Sabia de coisas que ninguém daquela época poderia imaginar. Sabia sobre a Akatsuki. Sabia sobre Orochimaru. Sabia sobre a Quarta Guerra Ninja. E, principalmente, eu sabia que o clã Uchiha estava com os dias contados. O massacre aconteceria em poucos meses. Eu ainda não sabia exatamente quando. Mas sabia que estava chegando. E eu tinha acabado de me tornar amigo de Sasuke. Isso significava que eu tinha uma escolha. Eu poderia simplesmente ignorar o que sabia e deixar a história seguir seu curso, ou poderia tentar mudar tudo. Mas havia um problema. Eu tinha apenas 7 anos. Mesmo que eu soubesse o futuro, o que uma criança poderia fazer contra adultos como Dance, Itachi e os próprios líderes de Konoha? Eu não tinha poder suficiente. Ainda. Por isso, enquanto caminhava de volta para casa, tomei uma decisão.
Eu não iria tentar salvar o clã Uchiha naquele momento. Primeiro, eu ficaria forte. Muito forte. E começaria pelo meu próprio clã. Os 5 elementos. Se eu realmente tinha nascido com essa habilidade, eu precisava descobrir até onde ela poderia chegar. Finalmente cheguei ao meu alojamento. Abri a porta, coloquei minha mochila sobre a mesa e olhei pela janela. O sol estava se pondo. Eu respirei fundo. Amanhã começa de verdade. Peguei algumas folhas e comecei a escrever tudo o que eu sabia sobre meu chakra. Fogo. Água. Terra. Vento. Raio. 5 naturezas. 5 caminhos diferentes. E eu pretendia dominar todos eles. Só que havia uma coisa que eu ainda não sabia. Naquela mesma noite, enquanto eu começava meu treinamento, alguém em Konoha já havia começado a prestar atenção no último Agoromo vivo. E essa pessoa não era alguém que eu gostaria de ter observando meus passos. Mas mesmo assim, eu continuei meu treinamento de taijutsu, socando e chutando árvores, mesmo que eu sentisse bastante dor, e caso falhasse eu fazia 100 agachamentos. Eu fiquei horas treinando até a exaustão. Eu estava sendo observado por um Anbu, e por um outro homem que ouviu os barulhos ao passar por perto. Quem será? Ainda não percebi. E aí fui pra casa, mal tomei banho direito, comi um lamen, que cozinhei na hora, e dormi em cima da tigela após comer. No dia seguinte eu acordei quase atrasado para ir para a escola. E vamos chegando ao fim de mais um vídeo, e o outro vídeo teve uma meta de 5 likes, então vou subir a meta para 6 likes para a próxima parte, pois sei que vocês conseguem, e se inscrevam e comentem ideias de teorias para me ajudar. Tamo junto e até a próxima.